Boa noite a todos. Para mim uma alegria, mais uma vez, estar aqui para falar sobre a pessoa mais importante da nossa vida, a pessoa mais querida para nós, que é Jesus Cristo. Como é bom falar dele, como é bom ouvir dele, como é bom pensar em Jesus, né? E Ellen White diz que faria muito bem realmente nós pensarmos uma hora, pelo menos por dia, nas últimas cenas que tem que ver com a vida, morte e ressurreição de Jesus. Isso traria muito mais sentido à nossa existência. No sábado, quando nós fizemos aqui aquela conclamação para esta minissérie sobre Ele, Jesus, nós meditamos a respeito de Atos capítulos 1 e 2, e eu destaquei ali rapidamente, porque eu prometi que iria depois detalhar isso nessas 3 noites, destaquei aqui os motivos principais que encheram de esperança a igreja cristã primitiva e que devem encher também de esperança a nossa igreja hoje, não só a igreja enquanto instituição, organização, mas como pessoas mesmo, né? Nós, como sendo igreja. E nós vimos aqui que nesses 2 capítulos do livro que Lucas escreveu, Dr. Lucas, o médico, provavelmente o médico Ciro, gentil, ele destaca a ressurreição de Cristo como principal motivo impulsionador da missão, motivo de esperança. Ele destaca a promessa do Espírito Santo concedido à igreja, capaz de habilitá-la, uma vez que ela é tão fraca, tão limitada, tão sem recursos, mas com esse poder indescritível que nos é dado pelo Espírito Santo, tudo se torna possível. Inclusive, para eles foi possível alcançar o mundo de então com a mensagem do Evangelho. Vimos que a ascensão de Cristo ao céu e, consequentemente, o início do ministério no santuário celestial também se constituíam e se constituem em motivo de esperança para a igreja. Vimos que a promessa da segunda vinda também é aquilo que se a ressurreição marcou o início lá, a volta de Jesus é o nosso alvo, né? Nosso alvo supremo e grande fator de esperança. Vimos que a unidade e a oração marcaram profundamente essa igreja primitiva que estava ali nascendo para pregar o evangelho ao mundo. Unidade e oração. Em 2 ocasiões, Lucas narra os discípulos unidos num local, orando pela capacitação. E ali, então, Deus lhes concede o poder. E, finalmente, vemos o apóstolo Pedro se levantando intrepidamente, com toda a coragem, pregando o evangelho para uma multidão e sendo auxiliado por seus amigos apóstolos que estavam pregando em línguas estrangeiras, algo que para eles era impossível, mas que, exatamente porque o Espírito Santo os tomou, se tornou possível. Então, as impossibilidades começaram a ser derrubadas, e Deus estava mostrando que estava com esse povo, e disse: estarei convosco todos os dias, até quando? Até a consumação do século, né? Até o fim do mundo. Deus não muda, e o mesmo Deus que capacitou e tomou aquela igreja, promete que vai fazer o mesmo com a igreja dele nos últimos dias, como sempre fez em toda a história. O tema de hoje, então, vai detalhar um pouquinho mais a questão da ressurreição, que foi um dos pontos sobre os quais nós tratamos em linhas gerais aqui no sábado, né? O fato é que praticamente ninguém, pelo menos alguém que seja bem informado, duvida da historicidade de Cristo, que uma pessoa chamada Jesus Cristo viveu na antiga Palestina e foi ali um pregador e tudo mais. Pouca gente duvida. As evidências, né, são bastante consistentes. Agora, será que o que diz respeito à sua ressurreição e o aspecto, digamos assim, mais miraculoso, será que isso aí é aceito por muitas pessoas? Muitos desses que dizem crer na historicidade de Cristo o têm apenas como um profeta, um sábio, um grande homem do passado, como foram outros aí, né? Buda, Maomé e esses aí, né? Acham que ele era apenas um ser humano, um grande ser humano, porém apenas humano. Agora, se elas pensassem um pouquinho mais nessa ideia, talvez elas mudassem essa concepção. Mas como é que Jesus poderia ser apenas um sábio? Levando-se em conta que ele dizia ser Deus. Por exemplo, quando disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão, eu sou, ela sempre foi aplicada ao Deus Criador, né? Ao Todo-Poderoso. Como que um homem poderia se identificar tão
claramente com Deus. Ou então, quando orou, dizendo: Senhor, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha contigo antes de haver mundo. Ora, você aceitaria como sábio um simples ser humano que dissesse coisas como essa? Seria um tanto estranho, né? Bem, além disso, né? Se alguém dissesse: eu sou Deus, e você não cresce que ele fosse realmente, não houvesse evidências a esse respeito, nós ficaríamos diante de duas opções. Primeira, ou ele era um grande charlatão, querendo enganar as pessoas, ou era um louco, como tantos aí houve na história, não é? Nós não temos essa opção. Ele era apenas um homem sábio, ele era um filósofo, ele era um homem importante ou coisa parecida. Eu não aceitaria essa suposta explicação, porque um homem sábio jamais diria de si mesmo: eu sou Deus. Nós o internaríamos, não aceitaríamos suas palavras, né? Jamais nenhum profeta antigo disse algo como isso, né? Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu já existia, e assim por diante. Não dá nem para servir como modelo de conduta, porque seguir um homem que se dizia Deus, sem sê-lo, seria algo realmente muito perigoso, né? Você estaria se arriscando seguindo um modelo como esse. O fato é que a fé cristã, ela não está baseada somente na vida de Jesus, o ser humano Jesus, mas ela se baseia muito mais no Cristo ressurreto, no Jesus ressuscitado, no Cristo divino. A fé cristã está baseada nisso, no Deus homem, no homem Deus, naquele que era 100% Deus, mas também se fez 100% humano, perfeito exemplo e nosso substituto, Jesus Cristo. Abra a Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver aqui alguns versos com respeito a esse grande pilar da fé cristã, a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 a 8 inicialmente. O apóstolo Paulo, grande amigo de Lucas, sobre quem nós falamos no sábado, né? Ele escreve da seguinte maneira a respeito da ressurreição de Cristo, começando no verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500, olha quantas testemunhas, mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, até agora. Porém, alguns já dormem, já morreram, já haviam morrido. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Um apóstolo chamado depois, né? Agora salte para o verso 12 e leamos até o 14. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Agora vamos para o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que Paulo está dizendo é muito claro, né? Se Jesus não ressuscitou, tudo perde sentido. Se a ressurreição é apenas uma lenda, é um mito, todo o edifício do cristianismo rui, cai por terra. É vã a nossa fé. É vã a nossa esperança. Mais lá para frente ele vai dizer assim: olha, se Jesus não ressuscitou, o negócio é o seguinte, vamos comer e beber porque amanhã vamos morrer. E de lá não levantaremos mais. Aproveite sua vida aí, faça o que você quiser, porque não há mais pelo que esperar. Então, a questão é essa, né? A ressurreição é que dá sentido ao cristianismo. E outra, né? Não é todo dia que a gente encontra alguém afirmando ter voltado dos mortos, né? Do mundo dos mortos. Então, quando o cristianismo faz uma afirmação como essa, de que o seu líder máximo, após 3 dias, levantou dos mortos, é preciso apresentar evidências muito sólidas, para que os mais céticos
como eu já fui no passado, acabem aceitando isso como algo realmente factual. Alguns tratariam esse assunto com muito sarcasmo, né? Será que foi fato ou foi uma lenda como tantas outras? Bem, precisamos de evidências, né? Vamos a elas? Espero ajudá-los agora racionalmente a entender que esse fato é verídico. Primeiro ponto. Após a sua morte, Jesus foi sepultado em que túmulo? De quem? José de Arimateia. Na tumba que era para José de Arimateia, um homem rico. Essa informação pode parecer um detalhe, mas ela é importante. Por quê? Porque coloca um local preciso. Qualquer um podia localizar o local do sepultamento de Cristo, não é? E além disso, olha, também porque a proclamação da ressurreição não faria menor sentido se o corpo ainda estivesse lá na sepultura, não é? Então, todo mundo sabia o local do sepultamento de Jesus, a tumba de José de Arimateia. Além disso, sendo membro de destaque do Sinédrio, que era a Suprema Corte Judaica, que foram justamente os líderes que mais perseguiram Jesus e que queriam acabar com o cristianismo, colocar justamente José de Arimateia, um dos membros do Sinédrio, como dono da tumba de Jesus, seria realmente uma história muito mal contada, né? Primeiro que o próprio Arimateia podia desmentir a história. Não, a minha não. Não foi na minha tumba. E os discípulos, como ainda tinham uma certa animosidade, né, com o Sinédrio, eles não colocariam esse personagem como sendo aquele que receberia em sua tumba o corpo de Jesus. Se a história foi inventada, começa aqui já a ser muito mal inventada, né? Prossigamos aqui com mais evidências. Número 2. No domingo seguinte, Cristo aparece ressurgido para quem? Quem foram as primeiras a verem Jesus de volta à vida? Eu já dei a pista, as primeiras, mulheres. Isso é outro dado significativo. Talvez não para a nossa cultura de hoje, em que as mulheres conquistaram seu espaço, né? Em que a discriminação é muito menor do que naqueles tempos. Mas se você levar em conta, como dizia Flávio Joséfo, um grande historiador judeu, que a mulher não poderia nem mesmo ser testemunha num julgamento, e que alguns judeus agradeciam por não ter nascido mulheres, você vai entender que se a história foi inventada, segundo ponto, para dizermos que ela foi muito mal inventada. Logo, mulheres, primeiramente para que elas contassem e relatassem essa história, jamais colocariam mulheres como sendo as primeiras a verem Cristo ressuscitado. Talvez colocassem, né, figurões como Pedro, João, melhor ainda, quem sabe Nicodemos, um homem respeitadíssimo. Mulheres, não. Se a história fosse inventada, não fariam isso. E pior ainda, a primeira mulher a vê-lo, quem foi? Além de mulher, me perdoem usar essa expressão assim, né? Mas que mulher era aquela? Uma mulher de quem Cristo havia expulsado demônios, uma ex-possessa, de vida torta, mas porém agora transformada por Jesus. Ela foi a primeira, mas que testemunha ruim que esse inventor encontrou, se fosse uma história inventada. Percebam os detalhes aí. Uma conspiração também teria ajeitado as histórias das primeiras testemunhas, porque veja só, quando você compara os evangelhos, você percebe que um narra que viu 2 anjos, um outro diz que viu apenas um, né? Por que Maria Madalena, como eu disse, confundiu Jesus com um jardineiro? Por que colocar esse detalhe na história? Para adicionar ainda mais dúvida. Vai que era o jardineiro mesmo, né? Alguns podiam pensar. Na verdade, quando um juiz, num julgamento, percebe que as testemunhas têm uma história muito igual, muito idêntica, ele já desconfia de, como é que se diz? Se mancomunaram, combinaram, porque daí está tudo muito igualzinho. Justamente as diferenças no relato revelam que o relato se refere a um fato. Por quê? Porque quando há um acidente, por exemplo, você viu do lado esquerdo, mas eu vi do lado direito, o outro viu de cima, e cada um tem um ângulo de visão. E relata a história com variantes pequenas. Portanto, um discípulo viu um anjo lá. Talvez porque viu de longe, ou um já tinha se ausentado, não sei o motivo. O outro viu 2. Ou talvez os 2 tenham visto 2, mas um aqui apenas relatou um com quem falou. Enfim, cada um relatou sob o seu ponto de vista. E isso revela factualidade. Na verdade, se a história fosse inventada, eles teriam tido tempo, porque na verdade foram décadas depois que eles escreveram o relato,
teriam tido muito tempo para harmonizar as coisas e deixar de fora essas questõezinhas aí, que poderiam até ser constrangedoras, né? Mas na verdade revelam a história factual. Somado a isso, uma rápida lida no capítulo 28 de Mateus nos revela que mesmo o discurso de alguns judeus para encobrir a ressurreição sugere que a tumba realmente estava vazia. Porque veja só, segundo a versão daqueles judeus, o corpo de Jesus teria sido roubado pelos discípulos. Mas para que inventar essa história? Se o corpo ainda estivesse lá. Perceba? A própria mentira dos judeus reforça a tese de que Jesus não estava mais na sepultura. Seria muito fácil acabar com o cristianismo em sua origem mostrando o corpo de Jesus. Simplesmente. Os romanos podiam fazer isso. Os judeus também. Sabiam o local de sua sepultura. Haviam lacrado a sepultura. Havia soldados guardando a sepultura. Mas cadê o corpo? Tanto não estava lá que tiveram que inventar uma história bastante esquisita de que os discípulos haviam enfrentado os soldados romanos, cuja vida estava em risco se falhasse na missão deles, enfrentaram os soldados, aqueles maltrapilhos, enfrentaram os soldados, roubaram o corpo e foram embora. Mas que coisa mais estranha, né? Bem, evidência número 3. Em várias ocasiões e em diversas circunstâncias, vários indivíduos e grupos de pessoas presenciaram aparições de Jesus. Paulo, acabamos de ler, relata quantas pessoas tendo visto Cristo ressuscitado? 500 pessoas. Muitas das quais ainda estavam vivas. É como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês estão com dúvidas? Perguntem para quem viu. Não creem em mim? Tá bom. Acham que eu não vi Jesus no caminho para Damasco? Tudo bem. Faz o seguinte, conversa com João, Maria, Tiago e vai dando a lista. 300 e poucas, 400 pessoas. Estão todos vivos e viram ao mesmo tempo Jesus ressuscitado. Como negar essa evidência? Qualquer um interessado em acabar com o cristianismo poderia desmenti-lo se fosse mentira. Porque os fatos narrados aqui são muito recentes em relação ao que aconteceu, a ressurreição de Jesus, não é? Como eu disse no sábado, por exemplo, as narrativas com respeito à vida e morte de Alexandre o Grande, elas foram escritas a partir de 400 anos depois de tudo acontecido. Já os evangelhos, o livro de Atos e as cartas de Paulo, são de poucas décadas depois, quando, repito, muitas pessoas ainda viviam, pessoas que haviam visto com os próprios olhos aqueles eventos. Curiosamente, muita gente duvida do relato bíblico, mas poucos duvidam de que Alexandre o Grande tenha existido e que a história teria sido como foi contada. O diabo está por trás tentando desmentir a Bíblia, e o diabo não está nem aí para desmentir a história secular, não tem interesse nenhum nesse aspecto, né? Bem, evidência 4. Os primeiros discípulos acreditaram na ressurreição de Jesus, apesar de terem toda a razão para não acreditar. Dr. William Craig, que é um dos maiores especialistas, estudiosos do assunto da ressurreição de Jesus, ele é doutor em filosofia e em teologia, ele escreve abundantemente sobre temas apologéticos, e ele apresenta aqui 3 razões interessantes para reforçar a ideia da ressurreição. Primeira, o líder estava morto, e o judaísmo do primeiro século, depois de Cristo, não tinha crença em um Messias morto, muito menos ressurreto. Não era a crença dos judeus. Segundo, de acordo com a lei judaica, a execução de Jesus o retratou como um herege, um homem sob a maldição de Deus. Por que colocar o líder nessa situação? E era exatamente assim, na cruz. Terceiro, a crença judaica da vida após a morte não aceitava a ressurreição de um indivíduo antes da ressurreição final no fim dos tempos. Agora vem os judeus cristãos e afirmam que um homem ressuscitou antes da ressurreição final. Isso seria altamente questionado, né? Vários motivos os discípulos tinham para não crer na ressurreição. A ressurreição foi o divisor de águas na vida deles. Agora, note bem, aqueles homens que estavam no cenáculo, morrendo de medo, temerosos, Pedro negou Jesus de forma vergonhosa, estavam ali tremendo. De repente, inexplicavelmente, aparentemente, aqueles homens se transformam em homens intrépidos, corajosos,
Antes tinham medo de ser presos, agora dão a vida para ser entregue pelo Evangelho. O que aconteceu com eles? Que, aspas, loucura foi essa? O que mudou? Alguma coisa muito séria aconteceu na vida de todos eles. Eles viram, presenciaram, experimentaram alguma coisa muito importante, capaz de transformá-los em outras pessoas e fazer com que eles não mais temessem a morte, não mais temessem a perseguição e considerassem como Paulo a vida como nada. Para mim morrer é lucro. O que aconteceu? Alguma coisa muito séria, muito bonita, muito profunda, uma experiência pela qual nós temos que passar também, a tal ponto de não amarmos nem a nossa vida mais, a tal ponto de que o céu e a vida eterna sejam a coisa mais importante para nós. Se eles passaram por isso, podemos nós passar também, né? 11 dos 12 apóstolos foram martirizados e passaram por isso com alegria. Bom, numa conversa particular com o grande pregador Billy Graham, o chanceler alemão Konrad Adenauer, olhando para os escombros da capital alemã, Berlim, devastada após a Segunda Guerra Mundial, ele disse o seguinte para Billy Graham: Sr. Graham, fora a ressurreição de Jesus, não sei de nenhuma outra esperança para o mundo. Interessante, né? Alguém que viu a devastação, alguém que viu do que o homem é capaz quando se afasta de Deus, admite que se não fora a ressurreição de Cristo, não haveria esperança para o mundo. Não teríamos para onde ir, o que esperar. A ressurreição de Cristo é a grande esperança. A ressurreição de Cristo é a grande prova de que Ele tem poder para cumprir tudo o que Ele prometeu. E olha que promessas importantes Ele fez. Por exemplo, nós, os que cremos, ressuscitaremos. Ele disse isso. Creia, ainda que você morra, você viverá. Que autoridade Ele tem para dizer isso? Toda. Porque Ele mesmo ressuscitou. Ele disse que nos daria a vida eterna, viver para sempre. Que autoridade Ele tem para isso? Toda. Ele é Deus, Ele vive para sempre e eternamente. Ele prometeu voltar. Por que duvidar disso se Ele prometeu também que ressuscitaria e de fato ressuscitou? Por que duvidar de que o evento futuro, que vai ser a culminação de toda a esperança, a volta de Jesus, que estamos chamando de a grande esperança, por que duvidar de que isso vai acontecer se a ressurreição aconteceu? Efetivamente. Cristo promete e cumpre, né? Veja, esse livro de um jornalista americano chamado Philip Yancey, Jesus que eu nunca conheci, ali ele escreve a respeito também da ressurreição. Eu quero ler com vocês algumas citações de um capítulo que fala exatamente sobre a ressurreição de Cristo. E Yancey diz o seguinte: os evangelhos não apresentam a ressurreição de Jesus de maneira apologética, querendo provar, querendo forçar uma situação. Não. Com argumentos arranjados para provar cada ponto principal, mas antes como uma intromissão chocante, que ninguém estava esperando, muito menos, como eu disse, os temerosos discípulos de Jesus. As primeiras testemunhas reagiram como qualquer um de nós teria reagido. O temor é a reação humana reflexa diante de um encontro com o sobrenatural. O temor, entretanto, foi sobrepujado pela alegria, porque as notícias que ouviram eram notícias boas demais para ser verdadeiras, mas tão boas que tinham que ser verdadeiras. Jesus estava vivo. Naturalmente havia uma verdadeira conspiração posta em movimento, não pelos discípulos de Jesus, mas pelas autoridades que tiveram que lidar com o embaraçoso fato da sepultura vazia. O que fazer agora? Elas poderiam ter dado um basta a todos os loucos rumores acerca de uma ressurreição, simplesmente apontando para uma sepultura selada ou apresentando um corpo. Mas o selo fora quebrado e o corpo havia desaparecido. Por isso, houve necessidade de uma conspiração oficial. Certamente, os discípulos não dariam a vida por amor a uma teoria que eles haviam inventado. Você acha que alguém faria isso? Coloca a arma na cabeça, você morre por isso? Não, foi brincadeira, eu que inventei. Eles morreram por isso. Certamente seria mais fácil e mais natural honrar um Jesus morto como um dos mártires profetas cujas sepulturas eram tão veneradas pelos judeus. E
como tudo mais na vida de Jesus, a ressurreição provocou reações contraditórias. Os que criam eram transformados, recebiam esperança e coragem, saíam para transformar o mundo. Os que não criam encontravam meios de ignorar as fortes evidências. Jesus já havia predito, né? Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Agora a questão é com você. O que você vai fazer com essa revelação? Qual vai ser a sua reação? Os que criam, quando contemplaram Jesus vivo, saíram para o mundo explodindo de alegria, pregando em tempo e fora de tempo, porque aquilo era o máximo, era algo bom demais, e era verdade. Os que não criam tentavam se esconder, tentavam fugir da revelação, tentavam inventar desculpas. O que você fará? Vai se esconder de Jesus? Ou vai abraçá-lo e gritar a todo mundo que o seu Deus está vivo e vai voltar? O que você fará com essa revelação, com essas evidências? Em João 17:3 nós lemos: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. E conhecer, segundo a Bíblia, é muito mais do que apenas saber coisas a respeito de. Segundo a Bíblia, conhecer é se relacionar, é ter intimidade com Deus. E se você quer realmente ter a vida eterna, você precisa conhecer esse Deus. Você precisa se relacionar com esse Deus vivo. Você precisa ter uma amizade profunda com Ele. Depois de ressuscitado, de ter passado 40 dias com seus seguidores, para onde mesmo foi Jesus? Nós lemos isso no sábado, lá em Atos capítulo 10, capítulo 1, versos 10 e 11, aquela cena que, segundo eu disse de manhã no sábado, me revela muito carinho, né? Cristo ascendendo ao céu, com uma comitiva de anjos, envolto em nuvens, olha para baixo, vê seus discípulos agora com lágrimas nos olhos, tristes, cheios de alegria por um lado. Era um sentimento agridoce, né? Alegres porque era Jesus vivo, mas tristes porque ele estava indo embora. Ele precisava ir. Não os deixou órfãos, como eu direi para vocês amanhã. Não perca amanhã. O tema será: Ele caminhou entre nós. Ele caminha entre nós ainda. Não perca o tema de amanhã. Mas Jesus estava indo para o céu. E ele, quando vê seus filhos ali tristes, ele designa 2 anjos. Eu imagino o diálogo dele com os anjos, né? Com mais ou menos assim: filhos, desçam lá e vão confortar os meus filhinhos. Porque toda despedida é triste, mas há esperança. Claro que a morte nos traz tristeza. Claro que quando perdemos um ente querido, isso traz saudade, coração quebrado. É a mesma situação. Mas não podemos esquecer da esperança. Jesus estava indo para o céu, mas pediu que anjos viessem dizer o seguinte: homens da Galileia, não fiquem assim tristes não, tá? Ele entende a dor de vocês. Ele sabe que a saudade dói, mas Ele voltará do mesmo modo como vocês o estão vindo ir para o céu, vendo o ir para o céu. Ele virá. Pode passar algum tempo, mas Ele virá. A promessa será cumprida. Jesus prometeu quando estava entre eles: não se turbe o vosso coração, eu voltarei. E agora 2 anjos descem da comitiva que acompanhava o Salvador e garantem também: Ele virá. Por que duvidar? Então, Deus entende a saudade, Deus entende o sofrimento, Deus sabe que nós estamos cansados deste mundo, mas uma coisa tem que embalar nossas esperanças: a promessa da vinda de Cristo, que vai ser o tema da sexta-feira. Ele prometeu voltar. Ele entende o nosso sofrimento. E se preciso for, ainda hoje, Ele pede que anjos venham até o nosso lado e digam: espera mais um pouco, não desanime, está difícil, né? Mas Ele vem. Ainda hoje, Deus manda anjos para nos confortar. Eles estão ao nosso lado. Em 94, eu era recém-convertido ainda. Porque eu fui batizado no fim do ano de 91. Em 94, eu tive um grande privilégio. Eu estudei numa escola técnica, fiz um curso de Química, no ensino médio. E fiz amizade ali com a professora de ensino religioso. Eu ainda era católico então, naquele momento, naquele tempo,
ela também. O tempo passou, depois eu fui fazer minha faculdade em Florianópolis, eu morava antes em Criciúma, 200 quilômetros quase de distância, uma cidade da outra. E um dia uma aluna fez uma pergunta para essa professora que me conhecia sobre o Apocalipse. E a professora não soube responder. A aluna então se ofereceu para trazer alguém até a sala de aula para explicar esse assunto. Essa aluna era adventista e nessa época eu já estava na igreja. Então ela me convidou, aceitei. Quando cheguei no colégio, era a minha ex-professora. Ela ficou feliz de me ver. Eu fui ali, falei algumas coisas para os alunos, eles queriam saber sobre a besta do Apocalipse. Veja que desafio. Numa aula só falar sobre isso, né? E eu falei o seguinte, olha, eu vou falar o que é possível, mas, professora, sinceramente, eu precisaria de mais aulas para explicar esse tema com mais detalhamento. E ela falou, olha, você pode usar quantas aulas você quiser. Que maravilha. Então, toda sexta-feira à noite, toda sexta-feira eu voltava da faculdade, ia para minha casa em Criciúma, dos meus pais, e à noite estava lá no colégio. Eu dando aula e ela recebendo salário. Era sábado, eu não ia ganhar por isso também, né? Mas, enfim, foi uma experiência muito bacana naqueles meus primeiros anos de adventista. Poder dar aula de religião ensinando o seminário do Apocalipse. Curso que exatamente me fez também ver a verdade. Bom, as aulas prosseguiram, depois alguns pais começaram a reclamar e acabamos tendo que interromper depois de umas 15, 20 aulas, mas tinha um aluno em especial chamado William, que acompanhava essas aulas com muito interesse. E depois descobrimos que nós morávamos próximos um do outro, então nós tomávamos o ônibus, íamos falando de Bíblia. Muitas vezes, em lugar de ir para a casa dele, ele ficava na minha casa e ficávamos madrugada dentro falando de Bíblia, do Apocalipse. E o William foi se aprofundando nesse assunto, foi ficando apaixonado por Jesus e ele acabou se convertendo. E foi batizado em 1995, se eu não estou enganado. Infelizmente, com o tempo, eu acabei não podendo mais ir tanto a Criciúma, dar aquela assistência a um recém-convertido, e o William voltou a se relacionar com amigos que não eram da igreja e acabou enfraquecendo na fé. Resultado, o William acabou deixando os caminhos de Deus. O William era um rapaz muito inteligente e também ambicioso. O sonho dele era prosperar na vida. Ele queria ter dinheiro, queria ter poder. E ele conseguiu isso. Anos depois, fez 2 faculdades, tornou-se advogado, prosperou como ele havia planejado, comprou um apartamento de cobertura, carro importado, casou-se, tudo o que ele queria. Mas um dia, visitado por um cliente, ele ouviu a seguinte pergunta: William, você tem alguma religião? E já haviam se passado 16 anos, desde que ele tinha abandonado Jesus. O William baixou a cabeça, pensou bem antes de responder e disse: olha, eu já tive. Eu já fui adventista. O cliente arregalou os olhos e disse: William, eu sou adventista. Você quer receber um estudo bíblico? Ele parou, pensou: olha, acho que eu quero sim. Eu vou chamar o pastor aqui. E o pastor foi visitar o William. Naquela sexta-feira, naquela mesma semana. E ministrou um curso bíblico ali para ele, um estudo, uma lição, e fez um convite já. William, amanhã de manhã, sábado, nós teremos um coral bonito lá na igreja, uma programação especial, virá um pastor da associação, vai pregar aqui, você não quer ir à igreja amanhã? O William deu uma resposta, tipo aquela que a gente não põe muita confiança, né? Eu vou fazer um esforço. Mas ele foi. E quando entrou naquela igreja central de Criciúma, ele disse que ficou emocionado e se lembrou de que anos antes ele havia sido feliz, quando não tinha dinheiro, quando não tinha influência, não convivia com as rodas sociais da cidade, ele havia sido feliz. Sentou-se lá no fundo e o pastor começou a pregar. Sabe o que o pastor pregou? Sabe que passagem ele pregou? O jovem rico. E o William chorou o culto inteiro, se identificando completamente com aquela pregação. Quando chegou em casa, ele se trancou no quarto, se ajoelhou na beirada da cama, pegou a Bíblia e fez a seguinte oração: Senhor, se és tu me chamando mesmo, eu preciso de um sinal. Eu vou abrir tua palavra agora, eu quero que tu fales comigo. Quando William abre a Bíblia, sabe que texto ele leu? O jovem rico. E ele se entregou a Jesus. William foi rebatizado faz 2 anos. Nós oramos durante 16 anos para que William voltasse a Jesus. Ele tinha só 15 anos quando foi batizado a primeira vez.
agora já homem feito, ele admitiu que nunca tinha sido feliz. Hoje ele diz, eu sou feliz. Eu reencontrei Jesus e não quero nunca mais deixá-lo. O William hoje tem usado sua influência, tudo que ele tem para pregar o Evangelho. Tem sido um grande e dedicado servo de Deus. E para mim o William é uma prova viva de que Deus existe e está buscando seus filhos sinceros, onde quer que estejam. Se ele pôde alcançar esse jovem, que foi tão longe, fez coisas tão erradas, e hoje está nos caminhos de Deus novamente, servindo a Jesus, ele pode alcançar você também. Ele vive, a sepultura de Cristo está vazia, o que é a grande razão da nossa esperança. O nosso Deus não está morto, Ele está vivo, e atuando na vida de pessoas, ao nosso redor e talvez na nossa mesma. Eu quero saber, quantos essa noite gostariam que Jesus operasse um milagre na sua vida, alguma transformação, uma mudança de hábitos, de pensamento, que Deus lhe concedesse esperança, certeza, convicção, uma vida nova. Quantos querem esse milagre na vida nesta noite? Amém. Uma coisa eu sei, Ele vive, e por isso eu posso crer no amanhã. Não só no amanhã, eu posso crer que hoje Ele pode tocar a minha vida e mudá-la. Ele mudou a vida do William, mudou a vida daqueles homens rudes na Palestina antiga que deram a vida pela pregação do Evangelho e quer mudar também a sua vida nessa noite. Que Deus o abençoe ricamente, que Deus nos traga amanhã à noite para mais um encontro com Ele, para entendermos qual é o plano dEle ainda para a nossa vida. E que a mensagem da ressurreição de Cristo, a tumba vazia, seja um fator de impulso à nossa pregação. Deus vive, habita entre nós e quer nos levar até a Canaã celestial. Amém.